Bom, tô chegando, trazendo mais informações, Canal Brasil Notícias, eu sou Fagundes e olha, o assunto ainda, gente, continua sobre o debate da Band ontem, né? E agora nós vamos falar sobre a postura, né? A avaliação referente ao Luiz Inácio da Silva, enfim. Lula. Vamos falar sobre ele, né? E o detalhe, gente, o que eu vou falar aqui são de apoiadores de Lula, são de companheiros de Lula, né? Mas antes vamos aos, claro, comentário, primeiro comentário do vídeo. Segura um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui, Lígia Maria, ela escreveu aqui, Lula já passou da validade, Lula só aceitou ir na Band porque vai ter no ouvido, covardia da Band. Deixa eu entender aqui, deixa eu ler direito aqui. Ponto no ouvido, covardia da Band. Entendi aqui, ela colocou, né? Ponto no ouvido, no sentido do pessoal falando. Não, e o pior, gente, que se vocês observarem, as perguntas pareciam decoradas, né? A mesma coisa que ele disse no JN. Lula amarga mais uma derrota, TSE rejeitação do PT contra Carlos Bolsonaro. Lígia, tô sentindo sua falta nas lives, Lígia. Né? Nunca mais a gente teve aquele debatezinho caloroso, né? De vez em quando a Lígia gosta de discordar de mim lá, a madeira descia. Lígia, saudade de você na live, hein? Bom, vamos voltar aqui pra matéria agora, né? Deixa eu ver aqui, gente. Cadê onde é que eu tava aqui? Bom, vamos aqui a matéria, né? O título da matéria, gente, é aqui, ó. Para aliados, desempenho do petista no debate foi ruim. Isso, presta atenção, para aliados, gente. Né? O que a gente viu foi Lula dizendo que Bolsonaro mentia, mas não desmentiu Bolsonaro. Não, você tá mentindo, né? Aí ele fala dos números que Bolsonaro apresenta, mas ele não mostra o contraponto, né? E aí Bolsonaro, em um momento, até relembrou a história dos 25 milhões de crianças pobres. Lá na França, lembra? Que o próprio Lula disse depois que falava os números, não estava nem aí, porra, aplaudia de pé. Quer dizer, o cara falava, aumentava a miséria no Brasil, né? E o povo aplaudia. Então, enfim. E aí o Bolsonaro, ele faz um ponto desse, né? Lula, ele entra na frase decorada, ele começa a falar de COAF, ele começa a falar de transparência, ele começa a falar de investigação, ele começa a falar de um monte de coisa, né? E mas assim, ele não entra nas questões como se esperava que se entrasse, né? Que ele falasse de algo que ele fosse fazer. Ele não falou nada no que ele ia fazer. Tipo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Ele só fala, não, porque é no meu governo, só isso, né? E parece que Lula, em alguns momentos, a gente viu, parece não, né? Em alguns momentos a gente percebeu Lula morrendo no meio da frase, né? Ele tava falando e daqui a pouco, não sei o que dizer, o que eu digo, alguém me ajuda, levanta as plaquinhas, ajuda dos universitários, ou não, dos universitários não, né, porque esses foram pra escola, a ajuda dos militantes das faculdades, não tinha ninguém. Bom, vamos lá, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixa aí o seu like, né? Curte nosso canal, ajuda aquela força. Lembrando que aqui na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Se você gosta do nosso canal, apoie o nosso trabalho, né, de forma financeira para que a gente possa continuar firme e forte por aqui. Live política todos os sábados às 21 horas. Vem para cá sabadão que vem, traz esse assunto aqui que a gente tem muita coisa para debater nesse final de semana. Bom, é você quem faz a live. Tão logo o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República encerrou na noite deste domingo 28, aliados do ex-presidente da República e candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, consideraram que o desempenho do petista foi ruim. Agora, uma coisa que eu achei interessante, gente, eu vou repetir de novo isso aqui, né? O pessoal da UOL, lá, da Band, do UOL lá, disseram que Bolsonaro foi o pior no debate, teve o pior desempenho no debate. Aí o UOL foi lá e lançou uma enquete. Na enquete do próprio UOL, Bolsonaro teve 78% de aprovação. Lula
Lula empatou com Simone Tebet. 8% de aprovação. Aí você vê, os únicos que criticaram o Bolsonaro de forma assim é a esquerda. Mas mesmo assim, não apoiaram o Lula. Quer dizer, a coisa tá feia. E o próprio site da UOL dá vitória a Bolsonaro. Algumas das manifestações feitas por aliados trouxeram como problemas as falas cortadas do candidato durante o debate da Band. Lula não conseguiu administrar o tempo por mais de 2 ocasiões e acabou tendo o microfone cortado. Lula também não se saiu bem na análise dos aliados, ao não conseguir responder o seu principal adversário, Jair Bolsonaro, PL, quando foi chamado de presidiário. Lula teve o direito de resposta negado pelos organizadores do debate. Até porque, gente, Bolsonaro não falou nenhuma mentira. Né? Lula era ou não era prisioneiro? Tava ou não tava na cadeia? Sem o direito de falar ao vivo na televisão, a assessoria de Lula usou uma rede social do candidato como palanque para a resposta. A visibilidade, contudo, é muito menor em relação ao debate, que estava sendo transmitida ao vivo pela Band. Aos telespectadores que acompanhavam o debate, ficou valendo a palavra de Bolsonaro, o que é verdade, né? Outro tema que os aliados consideraram ruim para o petista foi com relação ao espaço para mulheres. Em um eventual governo, caso vença a eleição, a pauta em relação às mulheres foi uma das principais do debate, e ela só nasceu a partir do momento, né, daquele rolo lá com a Vera Magalhães, que ali, gente, foi proposital. A Vera entrou com aquilo ali, esperava-se aquela reação de Bolsonaro, ela entrou, quem observar, ela não fez uma pergunta, ela camuflou uma acusação ali dentro de uma pergunta, né, que é diferente. Uma coisa é você perguntar, outra coisa é você afirmar. Ela faz a pergunta e termina a pergunta fazendo uma afirmação bem direta, né? Colocando na conta do presidente Bolsonaro mortes e tudo mais. Quer dizer, não era papel dela naquele momento, né? Aquilo ali, pelo amor de Deus. Bom, aí a Simone Tebet veio e fez a pergunta sobre os ministérios, né? Sobre a questão dos ministérios, né? Se Lula colocaria mais mulheres. Eu confesso para vocês que nessa resposta, apesar de eu saber que essa resposta é uma resposta com segundas intenções, mas é uma cópia do que Bolsonaro fala, né? Questões técnicas. Não é questão de ser homem ou mulher, é questão de ser questões técnicas. Lula, ele não se compromete, dá aquela, né? Enfim. Bom, eu acho que é plenamente possível fazermos isso, mas não vou me comprometer com isso, porque posso passar por mentiroso, disse Lula. Essa frase aqui, se essa frase viesse de uma pessoa honesta, merecia aplausos. Por quê? Porque realmente, né, tem coisas que você não pode prometer, você não sabe como é que vai ser, né? Não dá pra você prometer certas coisas. E nesse momento, ele tenta é aquele negócio que eu falo pra vocês. Eles utilizam a verdade quando interessa pra eles. É só por meio de interesse, né? Só que os apoiadores de Lula acharam ruim, né, essa postura de Lula, né? Quer dizer, você vê, quando Lula solta uma verdade, os próprios apoiadores acham ruim, não gostam. Bom, vamos lá para ver o que aconteceu. A crítica, né? Aos aliados, Lula perdeu a chance de destacar ações que teria feito em defesa das mulheres nas 2 ocasiões em que foi presidente da República. Bolsonaro, por sua vez, aproveitou a oportunidade para destacar as ações. Eita, gente, não foi... Foi a Simone Tebet que fez a... Ah, foi. Acho que, se não me engano, foi. As ações. Eu defendo a família. Eu sou contra a liberação das drogas. Eu defendo as mulheres, né? 70 leis só no governo Bolsonaro para as mulheres. Quando eu defendo as armas, no campo em especial, é para as mulheres se defenderem. Eu dei mais de 370 mil títulos de reforma agrária no Brasil e mais de 90% desses títulos foram para mulheres. Preste atenção nisso, gente. Bolsonaro é machista e é misógino. Mas porém, quem mais se beneficiou nesses títulos de reforma agrária foram mulheres.
Bom, continuando. Das cerca de 20 milhões de pessoas que recebem auxílio, cerca de 15 milhões são mulheres. Ó, de novo, as mulheres em destaques. Afirmou ele, que completou: o nosso governo faz por todos. Não divide. Nós somos um só país, uma só pátria. Porque me atacar, porque eu acabei com a harmonia da corrupção. Aos aliados, a tentativa de Lula de se aproximar de Ciro Gomes, candidato do PDT, também não foi... também não foi positiva. Lula acabou sendo chamado por Ciro de encantador de serpentes. Tá aí a matéria, gente. Tá aí a matéria, né? Enfim, vocês viram lá, gente, ele puxou o saco do Ciro. Vejam só, o que a gente tinha ali, gente, era uma tentativa de... a máscara. É a máscara. Ciro colocou uma máscara de bom moço, deixou a violência de lado. E eu achei bonitinho quando o Ciro ele ataca Bolsonaro. Aqui você percebe, gente, a cara de pau. Ele começa a falar de Bolsonaro uma hora e cita aquela questão da filha, lembra? Né? O Bolsonaro faz uma pergunta sobre... Você vê que a pergunta do presidente é sobre mulheres, planos. Ele fala assim, o que você vai fazer? A pergunta é, o que você vai fazer, Ciro, para melhorar essas práticas, enfim, essas medidas, né? Esses programas. Foi a pergunta do presidente. Aí o Ciro, ele ao invés de responder o que ele ia fazer, não, a primeira coisa que ele fala é atacar Bolsonaro com a questão da filha, quando ele falou lá que a filha, né, que Bolsonaro ali, veio, a caçula veio a menina, foi um escorrego, né, ele foi um fraquejo, não sei o que, tal. E aí Ciro, ele encarca isso daí, né, traz uma coisa pessoal pra dentro do debate, faz algumas críticas, tal. Aí Bolsonaro vai lá depois e relembra o fato dele com a questão da mulher dele, né? Que a mulher, o papel principal da mulher era dormir com ele, né? E aí Ciro Gomes, na hora de fazer a tréplica, ou a tríplica, a quádrupla, sei lá, não lembro agora o que é, ele fala, ele dá a entender que Bolsonaro é baixo. Ele fala, não, eu nem queria trazer esses assuntos pessoais pra cá, mas é você... Quer dizer, ele faz primeiro, Bolsonaro rebate e Ciro dá uma de vitimismo. Mas deixa pra lá que o assunto não é esse, né? Enfim, a questão, gente, é que os próprios apoiadores de Lula, os próprios colegas de Lula, entendem que Lulita dançou no debate. Por quê? Frases prontas, não respondeu perguntas, né? Falou sobre um passado, trouxe números, inclusive... Gente, não... Quando eu vi isso daqui, eu falei, cara, ou o brasileiro é otário, ou eles acham que nós somos otários. Lula dizendo que pegou o Brasil quebrado. Ele fala, lá em 2013, eu peguei o Brasil quebrado. Eu fiquei olhando assim, quebrado aonde, cara pálida? Quebrado aonde? Aí ele fala, a inflação em 12%. Aí eu comecei a lembrar, peraí. Quanto que era a inflação mesmo ali em 93, 92? Gente, era estratosférica. Quando o Lula pega o Brasil não está quebrado, pelo contrário, o Brasil está se reequilibrando. Eu posso criticar o Fernando Henrique em várias coisas, mas o Fernando Henrique, uma coisa ele fez, ele reequilibrou com o Plano Real, né, e políticas econômicas mais abertas, inclusive com a questão de abertura de privatizações, ele criou um equilíbrio, o Brasil voltou aos trilhos, a inflação de 12%, naquele momento, era o auge do melhor do Brasil. O Brasil nunca tinha vivido aquilo. 12% naquela época, pode-se dizer que era, nossa, é o Brasil, é o paraíso. Né? Você vinha de um país que de manhã o óleo custava R$9, à tarde custava 10, no outro dia custava 12. Né? Antes do Fernando, do Plano Real. Vem o Plano Real, começa a derrubar a inflação, vai derrubando. Lula já pega o negócio no meio do caminho. Então ele fala assim, porque eu peguei um país quebrado. Não, querido, é mentira, gente. Ele entregou um país quebrado, o PT entregou um país quebrado. Enfim, e aí vem as críticas, Bolsonaro não perdeu as oportunidades de expor o que o governo PT fez, o PT não... Você não vê em nenhum momento Lula rebater, ele consegue rebater. Então foi muito mal avaliado pelos próprios companheiros. Né? Você tem momentos em que ele vai dar uma resposta, ele se perde, ele para, ele trava. Teve uma hora até que teve um silêncio, assim, e aí, né, enfim. Bom, tá aí, gente, né? Os próprios de Lula entendem que ele foi mal.
Vamos aqui para os comentários. Roger Pereira dos Santos, ele escreveu: nessas horas o Enéas se revira no caixão. Ele fala aqui: sem personalidade política, vai entrar e copia Enéas em propaganda eleitoral e vira piada nas redes. Tá aí marcado o coração. Vamos para o próximo comentário. Pois é, gente, falta de personalidade do menino. Jocinéia Loyola: e vai perder na eleição, hashtag Bolsonaro reeleito. Ela escreve aqui: Lula amarga mais uma derrota, TSE rejeita a ação do PT contra Carlos Bolsonaro. Marcado. Tá aí, gente, daqui a pouco nós voltamos com mais informação. Fui!